Sei que está repetitivo, mas, né? Se eu preciso repetir, motivo deve ter, né? Também queria pedir para os meus assessores de chat, né? Brian e Larissa, se vocês puderem me ajudar, se alguém colocar alguma coisa no chat, eu agradeço, como sempre. Beleza, professora. Bom, então esta atividade vocês deveriam ter entregado no dia 14 de setembro. São aí 4 perguntinhas acerca, né, do Japão e dos tigres asiáticos. Então, vamos lá. A primeira questão é a questão aí, vamos lá, o Japão localiza-se na região conhecida como Círculo de Fogo do Pacífico. O que isso significa e qual o fenômeno natural associado mais comum no país? Então, o que eu esperava de resposta neste exercício, que se você colocar, para mim tá certo. Então, o que significa estar localizado aí no Círculo de Fogo do Pacífico? Significa que o Japão está sobre uma área do encontro de placas tectônicas, né? Não precisava nem colocar quantas placas são. Se você falasse para mim que está localizado sobre o encontro de placas tectônicas, eu já consideraria a resposta correta. E o fenômeno natural que está associado, que é muito comum no país, é o terremoto. Porque em regiões de encontros de placas tectônicas, nós temos com mais frequência a ocorrência de terremotos. Então, a resposta para o exercício era: significa que o país está localizado sobre o encontro de placas tectônicas e o fenômeno associado são os terremotos. E aí eu vou mostrar aqui, ó. Então, o começo do texto do Japão está falando aqui, olha só, o Japão se localiza na zona de encontro de placas tectônicas do Pacífico, das Filipinas, e Euroasiática, o que explica a ocorrência de terremotos e maremotos e a existência de vulcões em seus territórios. Então, assim, não é só terremoto? Não é só terremoto. O maremoto e a presença de vulcão também ocorre. Só que, de novo, se você falasse para mim que tem terremoto no Japão, também eu já considero certo. Tudo bem? No exercício 1, tem alguma dúvida? Algum mistério? Não, professora. Tranquilo, né? Tá de Tá boa. ali no início do texto. Não tinha muito o que procurar. A pergunta 2, pessoal. Explique o que foi a Era Meiji e sua importância para o Japão. Então, aqui, o que eu esperava de resposta de vocês? A Era Meiji foi um período de restauração do poder imperial japonês, quando chega ao poder o imperador Mutsuhito. Eu não sei se falei certo, mas acredito que sim. Mutsuhito. Quando este imperador chegou ao poder, foi o período em que o Japão passou pelo processo de revolução industrial. Então, a industrialização japonesa ocorreu com muita intensidade nesse período e o país passou por um grande desenvolvimento econômico neste período. Então, a Era Meiji é marcada pela ascensão aí do imperador Mutsuhito, né, onde ele reestrutura a força do Império Japonês, e do ponto de vista econômico, é o momento que o Japão passou pelo processo de industrialização e um desenvolvimento econômico muito intenso no país. Era isso que precisava responder. Vamos lá no texto, ver onde é que estava isso. A Era Meiji, economia japonesa. Então, aqui tá tudo explicadinho, né? Fala aqui, ó. Na verdade, eu estou falando o nome do homem errado, é Mitsuhito. Então, tá aqui, ó. Período que restaura o poder imperial no Japão com a ascensão do Mitsuhito. E foi nesse período, que foi um período curto, do ponto de vista histórico, foi quando
o Japão passa pelo processo de industrialização e o desenvolvimento econômico chega com bastante força ao país. Então, é o momento em que o Japão começa a se tornar uma das potências econômicas do mundo. Algum mistério, alguma dúvida na questão 2? Não, professora. Tudo sob controle? Sim. Tudo. Ok. Questão 3. Os tigres asiáticos, incluídos no grupo dos novos países industrializados, diferenciam-se de outros países desse conjunto, como o Brasil, México, Argentina, China, entre outros. Em que ele se diferencia? Então, a pergunta está falando. Os países que a gente chama de tigre asiático também estão nesse grupo de novos países industrializados, onde outros países, incluindo a gente, também faz parte. No entanto, eles são diferentes desses outros países. E o que tem de diferente dos países que formam os chamados tigres asiáticos em relação aos outros novos países industrializados? A principal diferença que a gente observa é que, além do desenvolvimento econômico que esses países tiveram, esse desenvolvimento econômico veio acompanhado do desenvolvimento social. Então, não foi só um período onde se desenvolveu a indústria e o país conseguiu ali dar uma melhorada na sua economia. Durante esse processo de melhora da economia, os tigres asiáticos se preocuparam também em desenvolver o lado social. Então, se você colocou até aí, já está certo. Agora, para ficar assim, perfeito, suprassumo da resposta, é se você disser que a principal preocupação dos tigres asiáticos foi investir em educação, porque foi o que eles fizeram. Eles pegaram aquele dinheiro que eles estavam ganhando com o processo de industrialização e investiram na educação de base dos seus países. E hoje eles estão colhendo os frutos deste investimento, pois as suas indústrias, os seus parques tecnológicos precisam de mão de obra, e essa mão de obra foi preparada ali dentro do seu próprio território, porque eles enxergaram a educação como um investimento de longo prazo e não como uma despesa. Então, essa é a principal diferença, tá certo? Tudo bem até aqui? Sim, professora, tudo bem. Sim, dona. Gente, só a Larissa e o Brian que falam? O restante, todo mundo em silêncio? Sim, tá tudo bem, professora. Tudo sob controle? Então tá bom. Brian, essa aqui é para você. Ai, dona, nem faz. Nossa, não. E o último exercício, pessoal? O último exercício era uma reflexão simples. Ah, desculpa, eu esqueci. Eu ia mostrar para vocês onde é que essa resposta 3 está no texto. Me desculpa. Um momentinho. Espera um pouquinho só. Seu tempo, dona, seu tempo. Professora, o João escreveu no chat que aconteceu um imprevisto, ele vai ter que sair rapidex. Aí ele falou que daqui a pouco ele volta. Tudo bem, João. Obrigada, Larissa. Imagina. Olha só. Tá bem no começo do texto também. Os tigres asiáticos são chamados de novos países industrializados. Aí fala aqui quem são os outros países. Porém, eles se destacam pelo desenvolvimento social que acompanhou o crescimento econômico, o que não ocorreu nos demais países de industrialização recente. Certo? Então, assim, quando a gente vai lendo as características de todos os países, em todos a gente percebe que tem essa preocupação com investimento em educação, tá? Então, a resposta está no texto, não precisava procurar em lugar fora do material, e tá bem assim, logo no começo, né? Então, de novo, só para mostrar para vocês aqui onde vocês encontram as respostas. E o último exercício era o seguinte:
Leia atentamente as afirmações a seguir e assinale a incorreta. E explique por que a alternativa escolhida está errada. Então, não era só fazer o xizinho. Você tinha que fazer o xizinho, falar, ó, é essa letra aqui que está errada, e explicar o que tem de errado nela. Certo? Então, vamos lá. A letra A. Singapura é uma cidade-estado localizada em uma ilha no extremo sul da península na Malásia. Vamos lá olhar no texto Singapura. Ó, a cidade-estado de Singapura localiza-se no sudeste da Ásia, no extremo sul da península da Malásia. Então, a letra A está correta, não é ela, certo? Letra B. Hong Kong foi domínio francês até o ano de 1997, quando, então, foi incorporada a China com o status de região administrativa especial da China. Então, vamos lá no texto. Hong Kong, vamos lá. Olha aqui. A ilha de Hong Kong passou ao domínio britânico em caráter perpétuo e teve territórios arrendados pelo prazo de 99 anos. Isso aconteceu lá em 1898, quer dizer que em 1997 acabou a posse britânica e o território de Hong Kong voltou para China. Aqui a afirmação fala que Hong Kong foi domínio francês. Então, a letra B é a alternativa que está incorreta, porque Hong Kong não foi domínio francês, foi domínio britânico. Poxa, certo? dona, errei. Errou? Errei. Acertei. Então, né, Brian? Eu falei para você, lê direitinho. Ah, dona, não sei o que aconteceu. A letra B é a que está incorreta, porque o domínio não era francês, era o domínio inglês. Então, mas vamos olhar aqui as outras também. Espera aí que tem alguém chegando. Voltando aqui. Taiwan, na Ilha de Formosa, pertenceu à China continental até 1949. Separou-se desta em razão da Revolução Socialista ocorrida naquele ano. Vamos lá. Taiwan. Aqui, ó. Também chamada de Formosa, separou-se da China em 1949, quando a revolução liderada por Mao Tse-tung derrubou o governo e implantou o socialismo. Então, a letra C está correta também. E, para finalizar, letra D de dado. Coreia do Sul, há cerca de 50 anos, encontrava-se em posição igual ou inferior ao Brasil no que se refere ao desenvolvimento econômico e social. Hoje, encontra-se muito além do Brasil. Então, vamos lá. Vamos ver aqui onde está colocado. Ou não está essa aqui? Deixa eu ver. Oeste, Nordeste, paralelo. Bom, essa daqui não está explícita, né, pessoal, no texto. Mas ele reforça aqui, né, que o crescimento econômico da Coreia do Sul foi elevado e teve a diversificação da economia, investimento em ciência e tecnologia, formando aí os grandes conglomerados. A D não estava explícita no texto, né? Mas daria para a gente chegar a essa conclusão juntando essas informações que estão aqui com aquela que está lá no começo, falando do desenvolvimento econômico e social. Então, a Coreia do Sul está em posições mais elevadas em relação ao Brasil, porque ela não ficou só no campo do desenvolvimento econômico. Eles se preocuparam em investir nos aspectos sociais da sua população e oferecer essas condições de bem-estar social para eles, coisa que não acontece no Brasil. Então, a letra D de dado também está correta.
A única alternativa realmente incorreta é a letra B, e a explicação do que está errado é a questão do domínio, né? Não era domínio francês, e sim domínio britânico. Tudo bem? Gente, sobre essa atividade, tem alguma, como eu posso dizer, alguma dúvida, algo que não ficou muito claro para vocês? Não, Tá pra de mim boa. ficou claro. Ficou só. Agora tô um pouco decepcionado comigo mesmo, mas nada demais. Cara, Mas, como eu ó, não vi esse francês, meu Deus. pois é, Brian. Às vezes a gente tá nessa construção e a gente não consegue realmente visualizar tudo. A gente não consegue. Às vezes a gente está lendo, às vezes já faz tempo que nós estamos na leitura ali e isso não consegue ficar claro, né? A gente não consegue, porque Porque é um detalhe agora. pequeno, né? Às vezes a gente Então, agora que eu tava percebendo, eu tava lendo domínio, só que eu não tava lendo francês. Pra mim, eu tava lendo britânico. Então, eu no texto britânico, então tá certo, entendeu? Porque, tipo, eu fui fazendo por partes. Eu fui fazendo, esse aqui tá certo, tá, esse aqui tá certo. Aí, no outro lá que é o certo, que é o B lá, pra mim também tava certo. Aí, nossa, ficasse de um francês, meu Deus. Pois é, é uma palavrinha ali que né, dava o sentido de estar correto ou não. Bom, então, agora eu quero mostrar para vocês a notícia que eu falei que foi veiculada na semana que a gente discutiu tigres asiáticos. Tem a ver com a questão da indústria cultural. Vocês lembram que eu falei bastante de K-pop, né, naquela semana? Mostrei umas coisas de como funcionam lá como que a Coreia está lidando com isso, qual a relação do turismo com os grupos de K-pop, e, enfim, todo o dinheiro que essa indústria movimenta. E naquela mesma semana saiu essa notícia aqui. Coreia do Sul estima efeito econômico de 7,5 bilhões de dólares devido a Dynamite, novo hit do BTS. Então, eu fiquei boba de ver como é possível uma única música de um único grupo gerar toda essa renda para o país, né? É muito dinheiro. Aí a notícia aqui fala, né, que essa música está acho que estava em primeiro naquela semana na lista da Billboard, na parada da Billboard, né? E que o fato dessa música ter ficado em primeiro lugar estava gerando no país esse valor exorbitante de, eu falei errado, pessoal, de 7,5 bilhões de reais. Mas, enfim, ainda é muita grana para uma única música, né? E o Ministério da Cultura da Coreia, tipo, super divulgando isso, né? E o que é mais interessante não é exatamente, tipo, o fato da música estar no topo, ter movimentado toda essa grana. É que a partir deste feito do grupo, da música, ter chegado ao topo da Billboard, tem uma previsão de geração de 8 mil empregos como consequência dessa música estar em primeiro lugar. Então, assim, tem aqui uma estimativa, né, de que com essa música o grupo vai ganhar algo em torno de 1 bilhão de reais ainda. E o governo coreano estima aí a geração desses 8 mil empregos por conta de todas as ações associadas à execução dessa música. Então, merchandise, produtos do grupo. E quando essas atividades voltarem a acontecer, como apresentações e tudo mais, então, assim, uma música gerando 8 mil empregos. Isso para mim foi assim muito assustador, porque quando a gente pensa do nosso país, e nós estamos fazendo isso já há algum tempo, né? Desde que nós começamos a estudar os países asiáticos, a gente tem feito esse comparativo com o que acontece lá e o que acontece aqui, porque a gente tem algumas características semelhantes com esses países. Só que o que nos difere são as decisões tomadas.
nós estamos num aprofundamento muito grande da crise, onde o desemprego só aumenta, né? A oferta de empregos formais diminui a cada dia, e a gente não consegue enxergar ações reais para que isso seja revertido e que empregos sejam gerados no Brasil. Enquanto a gente observa num país de uma estrutura semelhante à nossa, que achou interessante fazer o investimento em cultura, né? Fazendo lá, separando 1% do seu PIB para investir na cultura do país e transformar essa cultura em mercadoria. E aí tem outras discussões que a gente pode fazer em cima disso. Será que cultura é isso mesmo? Fazer alguma coisa para vender? Isso é uma outra discussão que é válida também. Mas se a gente está pensando simplesmente em resolver problemas pontuais, como o problema do desemprego, talvez investir dessa maneira em cultura seja uma solução, né? Porque é uma atividade que vai gerar renda. Porque as pessoas consomem cultura, as pessoas consomem música, as pessoas consomem arte, né? Desde que isso seja oferecido para elas. Então, mais uma vez, para a gente ter uma ideia de como a Coreia do Sul enxerga, né? Essa indústria que ela conseguiu construir, que essa indústria cultural aí que leva o K-pop para os 4 cantos da Terra, e enquanto a gente sabe que tem uma parcela das pessoas que tiram sarro e ridicularizam, enfim, tem as suas mais variadas opiniões a respeito desse gênero musical, mas eu acho que a gente, olhando do ponto de vista econômico, os coreanos estão corretíssimos, porque eles estão fazendo valer a sua cultura pelo mundo, eles estão espalhando a sua cultura e estão ganhando dinheiro com isso, né? Fazendo com que o seu país cresça a partir dessa produção cultural. Então, mais uma coisa para a gente pensar, que talvez, né, em contrapartida, a gente olha para o Brasil e cada dia que passa a gente vê, assim, na verdade, um descaso em relação à cultura, aos produtos culturais, né? Na verdade, a gente vê aqui as pessoas criticando, por exemplo, leis de fomento, como a Lei Rouanet, que era uma legislação aí para ajudar, né, as pessoas a produzirem cultura no Brasil. Então, enquanto a gente tiver esse pensamento de que não é necessário investir em cultura, que é desperdício de dinheiro, a gente também está desperdiçando a chance de ganhar muito dinheiro por aí, de fazer, de gerar e trazer renda para o nosso país, né? Então, isso também tem a ver com a construção social e cultural e passa pela educação, né, pessoal? Porque enquanto a gente não enxergar a cultura como sendo, assim como o direito ao emprego, o direito à moradia, o direito à alimentação, se a gente não enxergar o direito à cultura como uma necessidade, como de fato, né, a gente não consegue viver sem consumir nenhum, como se diz, nenhum produto cultural. Todo mundo aqui ou assiste uma série, lê um livro, ouve uma música, todo mundo consome cultura. De algum jeito ou de outro, a gente consome cultura. Não estamos falando aqui do tipo de cultura também, que também é outro problema que tem no Brasil, mania que a gente tem de classificar isso é cultura e isso é não. Também quem somos nós para dizer o que é e o que deixa de ser cultura. Mas o que é óbvio, fica muito claro quando a gente olha os outros países e olha a nossa realidade, talvez nós estejamos desperdiçando a chance de gerar renda para o Brasil, de gerar emprego, de trazer ganhos econômicos para o Brasil a partir do investimento em cultura, tá? Então, assim, eu quis só dividir com vocês, eu achei, assim, interessantíssimo essa ideia da quantidade de empregos, em especial, que uma única música pode gerar no país. Então, assim, sei lá, acho que são coisas para a gente refletir, né? Que talvez pudesse ser o caminho aí para a gente trilhar, né? Oi. E eles vão investir mais ainda nisso aí, sabe? Que eu tinha visto uma notícia que, tipo assim, eles conhecem Fortnite? Sim. Muito conhecido. E esse jogo criou um show, sabe? Online mesmo. Tipo, com todos os jogadores entram lá numa partida
e no meio da partida começa o show. Aí já teve um do Marshmello e do Travis Scott. E tá pra ter um show do BTS dessa música, professor. Então, tipo assim, o negócio tá numa proporção muito grande. Então, assim, eles estão errados? Não estão, porque eles continuam, eles estão dominando todos os caminhos, todas as áreas possíveis para gerar renda para a Coreia. E assim, a coisa é tão. Até eu fechei agora a notícia, mas depois, se vocês quiserem, eu até posso passar o link para vocês. Esse movimento cultural, né, e sempre pensando na questão econômica, é tão forte que o governo coreano está reconsiderando o momento, a idade de alistamento militar dos meninos que fazem parte desses grupos de K-pop. Até nisso eles estão tomando esse cuidado, estão tendo fazendo essa reflexão, porque por vezes é mais interessante deixar esses meninos cantando do que levá-los para o exército. Olha que coisa mais doida, né? Então, assim mais doida no sentido de que para a gente causa uma estranheza, porque nós não temos esse tipo de política aqui, né? De fomento à cultura. Infelizmente, nós não temos, né? Porque, como eu disse, existe aí infelizmente, uma visão equivocada de que cultura é alguma coisa que é supérflua, que a gente não precisa, que a gente pode sobreviver sem, né? E eu acho que nesses últimos tempos a gente percebeu que a gente não consegue viver sem, a gente precisa, né, dos produtos culturais. A gente precisa de alimento para a mente, precisa de alimento para a alma, né? E as obras culturais, né? Seja um quadro bonito, seja um poema, seja uma música, uma apresentação de dança, tudo isso são produtos que nós consumimos e que nos fazem bem. Então, assim, a gente precisa. É uma produção que é importante, né? Mas enquanto a gente aqui, né, no nosso país, isso não ficar muito claro, né, as pessoas realmente não terem essa compreensão, a gente vai deixar aí oportunidades de gerar empregos e trazer um bom rendimento aí para a economia brasileira de bobeira, né? Mas é isso, eu queria dividir com vocês porque eu achei assim impressionante essa notícia. A gente já havia conversado e essa dimensão, acho importante a gente registrar a dimensão, né, do quão importante é essa indústria cultural na Coreia do Sul. Tudo bem? Alguém quer colocar alguma coisa? Quer fazer alguma consideração? Dona, Oi. se a Coreia do Sul continuar, porque assim, porque minha irmã é K-popper, e a cada semana eu vejo um negócio diferente da Coreia do Sul que traz muito dinheiro. Então, será que tem a sugestão, a opção? Não sei como explicar, mas tem como a Coreia do Sul chegar lado a lado com os Estados Unidos e a China um dia? Assim, gente, a gente tem que levar em consideração a proporção das coisas, né? A Coreia, ela é, sim, um país importante, né? Tem ali a sua relevância econômica no mundo, e a gente está destacando aqui essa questão da indústria cultural ser tão forte, né? Como a gente observa ali, e nós, sendo o símbolo máximo, o K-pop, né? Mas para ter uma proximidade do tamanho econômico dos Estados Unidos e da China, a Coreia precisa comer muito arroz com feijão ainda. Não vai ser só com o K-pop que ela vai conseguir, porque tem que ter uma diversificação da economia muito intensa e assim, tem limites também, né? Tem países que conseguem ali o seu crescimento, mas atingem um certo limite e daquilo ali ela não consegue passar. Então, eu não acredito, pelo menos nesse momento, fazendo leitura de como as coisas estão organizadas hoje, não acredito que a Coreia possa ameaçar aí os reinados da China e dos Estados Unidos, né? Mas para o futuro, não sei, quem sabe, porque existem ideias novas e
além disso, também existem problemas novos, né? Então, a gente precisa aguardar. Mas hoje, eu posso te dizer que não. Coreia não ainda fica um pouco distante dessas duas lideranças econômicas. Tá bom? Entendi. Obrigado. De nada. Mais alguma coisa, gente? Não, professora. Não? Tranquilo? Que não. Tá. Então, eu vou de novo dizer, todo mundo colocou o nome aqui no chat, porque eu acho que não. Acho que tem gente que não colocou. Quem não colocou, eu vou pedir, então, por favor, que coloque agora para eu poder registrar a presença, antes que a